Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos focados nessa situação de modificação do meio na nossa cidade. Nós estamos vendo que a nossa cidade está passando por momentos difíceis, época de pandemia, época que não existe nenhuma solução realmente imediata, não existe remédio para esse problema. Mas nós não podemos deixar de falar sobre a política da cidade. Vocês lembram que eu tinha dito que eu iria falar sobre a estrutura de domínio de poder político. Coisas que não se falam, coisas que ninguém quer falar, porque o interesse, às vezes, ele prevalece muito mais do que a verdade. Mas eu falei que eu iria dizer, e não poderia dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, pessoas do bem, pessoas que querem a melhoria de qualidade da nossa cidade, que é onde nós moramos. E nós sabemos da seguinte forma, preste bem atenção, como que é a estrutura de poder? Nós sabemos que existe N partidos políticos, é ou não é verdade? Tem cheio de partido político, cheio de números de partido político. Mas na hora de existir os dominadores, os políticos dominadores, de classe dominadores, principalmente na situação, nós falamos do executivo, que é o poder, a prefeitura, o governo de estado e o Brasil, o governo da presidência da República. Você já reparou que geralmente existe mais de 100 partidos e muitas das vezes só tem 2, 3, 4 ou até no máximo 5 candidatos? Você já reparou que existe um monte de letrinhas lá embaixo, assim, ó, partidos de coligação com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, partido fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Já repararam isso? Mas na verdade esses partidos, na verdade, cada um deles não tem os seus próprios interesses, seus próprios meios de fazer política. Então por que se une? É uma das coisas que a sociedade deveria abrir os olhos para poder perceber que muitas das vezes essas coligações, elas, em vez de ser benéficas, elas são ruins. Por quê? Elas focam a sociedade a ter apenas um só pleiteador da causa, principalmente no lado executivo. Aí, ou seja, a sociedade não tem outra opção. E às vezes a opção adversária só existe ataque. Ataque de um e ataque de outro, mas nunca uma definição daquilo que é bom para a sociedade. Você já reparou sobre isso? Você já viu isso muitas e muitas vezes saindo nas televisões, as concorrências. Isso é de fato, isso é uma verdade. Mas, porém, só existe pouquinhas pessoas. Por que todos os partidos não fazem a mesma coisa? Aonde estão os interesses? Daí é que a gente deve perceber e observar e trabalhar a conscientização da sociedade para entender que política ela é feita de uma forma geral e que nós, sociedades, temos que ser os manifestantes. E ver, muitas das vezes, os partidos que existem na sociedade, eles eram para ser o manifestante contra o abuso dos interesses próprios por causa das percas dentro da sociedade, fazendo com que aqueles que estão no poder realmente trouxessem benefício para a nossa sociedade. Muitas das vezes isso é o contrário. Faz com que a sociedade se levante para poder fazer os movimentos. É o que nós estamos vendo na rua aí em relação ao nosso presidente da República. Muitos grupos saem para defender uma causa contra um sistema eleito. E tudo por quê? Porque não se acredita mais naqueles que estão eleitos. É ou não é verdade? Então nós devemos fazer a mesma coisa aqui também na cidade. Devemos levantar, devemos manifestar, porque nós temos um prefeito para ser eleito e 19 vereadores para ser eleito. Então nós temos que ter consciência, uma conscientização grupal, de um falando para o outro, do que fazer para poder não repetir a mesma desordem que houve nessas eleições passadas. Nós devemos focalizar e nos unir e falar para os cidadãos que estão à nossa volta, nossos vizinhos, de que eles são responsáveis para que não haja um atraso e atrasos grandes que tenham existido em nossa cidade,
que têm levado nossa cidade para trás. Em vez de ter hospital, em vez de ter educação de qualidade, em vez de ter segurança de qualidade, em vez de ter desenvolvimento sustentável, empresas vindo para aqui para poder trazer subsistências, melhoria de qualidade de vida, isso não acontece. E não acontece por quê? Porque do jeito que está ali, para quem é eleito, está muito bom. Do jeito que está ali é só justificar e levar a vida para frente. Passa de 4 em 4 anos e vai levando um poder para o outro. Só que nós, a sociedade, é que pagamos por isso. Por isso, meus amigos e minhas amigas, devemos nos unir para levantarmos contra os erros e os abusos dos partidarismo político que existe na nossa cidade. É a única forma de nós levantar a nossa cidade e fazer a nossa cidade sair da margem do descaso para a margem do respeito. Tá legal? Um grande abraço e Deus te abençoe.